13 horas e 8 minutos. Enquanto muitas pessoas estão sofrendo com a sobrecarga de trabalho, demandas e pressão, o chamado burnout, né? Existem outras pessoas se sentindo insatisfeitas e subaproveitadas. No programa de hoje, vamos ter mais uma participação de Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Númen, é professor, é palestrante, é escritor e servidor público. Danilo vai nos explicar sobre a síndrome de burnout. Boa tarde, Danilo. Seja muito bem-vindo. Sempre, viu, Danilo? A voz das mulheres. Boa tarde, Márcia. Agradeço muito o seu carinho, sua receptividade. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. Sempre uma alegria, Márcia, estar aqui e trazendo temas que são de relevância para que a gente possa compreender um pouco mais sobre autoconhecimento e saúde mental. É muito importante, né? A gente sabe disso. E você sabe que eu trago sempre, né, essas questões, eu procuro atualizar meus ouvintes. Né? Danilo, o que é mesmo a síndrome de burnout, né? Burnout. A síndrome de burnout parece um pouco Sim. Com a síndrome de burnout, mas só tem um determinado ponto, né, Márcia? Porque acaba que, de certo modo, ela é meio que o contrário, né? Enquanto que o burnout é aquilo que a gente percebe como sendo uma exaustão decorrente do trabalho, o burnout é o contrário, é quando a pessoa vai ter um tédio, vai ter uma sensação de apatia, inclusive depressão, insônia e alguns outros sintomas, que ela passa a ter isso justamente pelo fato de que o trabalho não é um trabalho desafiador, é um trabalho entediante, é um trabalho que não traz nenhum tipo de excitação emocional, se a gente pode falar dessa forma. Então, o burnout ele tem essa característica de que a pessoa muitas vezes relata, eu vejo isso na clínica, né, que a descrição inicial do emprego era uma, mas quando a pessoa vai vivenciar a coisa na prática, vê que é completamente diferente. É importante perceber que existe a possibilidade de que esse burnout tenha um viés quantitativo por conta do trabalho, às vezes o trabalho é pouco, e também qualitativo, às vezes o trabalho não é desafiador, não é algo que explora o seu potencial. Então essa diferença aí é importante. Isso, porque nós já falamos, né, sobre o burnout aqui, então a diferença básica é essa, né? Um dá um esgotamento, né, uma exaustão pelo excesso de trabalho, ou como a pessoa está lidando, né, com isso, e o outro é o tédio, né, é a falta de desafios, de satisfação mesmo, né? Isso. O burnout tem mais a ver com esse excesso de trabalho, né? Enquanto que o burnout é a falta de demanda. Sim. E isso leva a uma condição de tédio, e aí a pessoa fica entediada. A palavra burnout vem de bore, que em inglês significa entediar, né? Se chatear. Bored é a pessoa chateada. Então, o burnout é isso, é entediar. E aí a pessoa fica entediada com esse tipo de circunstância. Muitas vezes por conta de um baixo volume de tarefas ou uma baixa complexidade dessas tarefas. Eu já passei um pouco por isso, quando me formei. E a insatisfação foi grande, muito grande. Era um sacrifício eu voltar. Meu cotidiano, eu sentia, era um tédio assim, sabe? Muito grande. E, Danilo, já existe, a gente fala na CID, né, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, né? É o código de cada doença, né, nos prontuários médicos. Existe já uma CID para síndrome de burnout como doença? Não. Esse termo, na verdade, é um termo, de certo modo, recente. É um termo que foi cunhado, que foi inventado por um filósofo chamado Peter Werder e um consultor de negócios chamado Philip Rosling. São, na verdade, ambos suíços, eles são da Suíça,
e cunharam esse termo no ano de 2007, então é uma coisa muito recente. Então ainda não temos isso como uma classificação de doença. Inclusive, alguns autores, a gente vai ver, Márcia, que em português tem muito pouca coisa sobre isso. É importante dizer que coisas muito rasas, muitas vezes a gente vai pesquisar na internet e vai encontrar coisa de reportagem de revista para leigos, aquela coisa bem rasa, bem difícil de achar. Você procura numa plataforma de ciência, vai achar pouquíssima coisa em português, mas em inglês tem um volume maior, apesar de que ainda é pouco. Sim. Porque é um termo novo, é um termo recente. E aí, por isso, alguns autores vão dizer que é sim uma doença, né? Mas outros vão dizer que, ainda que não seja uma doença, é uma condição comum em situações de trabalho, né? Baixa carga de atividade cotidiana. Sim. Danilo, eu queria que você falasse mais, né, para ficar bem esclarecer mais ainda, né, para os nossos ouvintes, e quais os sintomas do burnout? Então, o burnout ele vai ser reconhecido, né, pela sensação que a pessoa tem de apatia e tédio diante do trabalho. Isso pode incluir depressão, pode incluir também insônia. Algumas pessoas vão manifestar também o zumbido no ouvido. Olha que interessante. Olha que interessante mesmo. Uma maior suscetibilidade para infecções, ou seja, o sistema imunológico é também impactado. Dores estomacais, dores de cabeça e tontura. Tudo isso é relatado na literatura. Então a gente vai ver que existe também uma sensação constante de tensão, na qual a pessoa que é afetada pelo burnout tem a crença de que de uma hora para outra ela pode ser descoberta, ela pode ser desmascarada. Vão perceber que o que ela faz é muito pouco. Vão perceber que o que ela faz é muito simples. E aí ela vai perder o emprego dela, ou então isso pode gerar consequências financeiras, econômicas para a vida dela. Então, essa sensação de que o supervisor, de que o chefe, os colegas ou os amigos vão descobrir, né? E isso é realmente um problema. A sensação de que ela vai ser descoberta. Sim. Danilo, por exemplo, uma pessoa, né, que nessa pandemia, vamos dizer assim, ficou desempregada, né? Então, ela teve que dispensar alguém que lhe ajudasse, né, que desse esse apoio nos trabalhos domésticos, né? E teve que assumir esse trabalho no cotidiano. Então, ela saiu de uma realidade para outra. Né? E eu vejo isso porque eu já vi uma queixa dessa. Então, está todo dia fazendo aquelas mesmas coisas, né? Aqueles trabalhos domésticos, mas assim, dentro de casa, sem sair, porque sai pouco, pela pandemia e pelo excesso, acaba acumulando muito trabalho com filhos. Essa pessoa também, porque um trabalho doméstico é um trabalho, pode também desenvolver burnout? Pode, se para ela aquilo não tem sentido. Se ela faz aquela atividade com a sensação de que não existe sentido para ela estar fazendo aquilo. Tá? Mas assim, se há uma sobrecarga de tarefas e ela tem que fazer muitas coisas, não seria o burnout, né? Seria mais um burnout. Uma sobrecarga, aí seria realmente esse lado do burnout por conta do esgotamento. Mas a queixa que eu ouvi foi mais, assim, não é só do esgotamento físico, não fala disso. Fala que faz muita coisa e não tem muito tempo, mas fala do tédio, de pensar que no outro dia tem que fazer aquelas mesmas tarefas, entendeu? Sim. Aí a sensação a sensação de inutilidade. A sensação de falta de sentido, né? Assim, a gente vai ver que a literatura fala muito disso, de que eu vejo isso no consultório, no CAPS que trabalho, assim, a sensação de que a pessoa são três grandes questões aí para se levar em consideração, né? Uma é a sensação de que aquilo ali não traz um desafio suficiente, né? Sim, então, aquilo ali é o chamado tédio do emprego, tédio do trabalho.
que aí pode se caber também para o trabalho doméstico, né? Também pode acontecer uma crise de significado e uma crise de crescimento. Como é que é isso aí? Você já deve ter ouvido, Márcia, um termo que inclusive eu já devo ter citado algumas vezes, que é a metanoia, a famosa crise da meia-idade. Sim, sim. Algumas pessoas, quando experimentam essa crise da meia-idade, ela vem justamente se manifestar através do tédio com relação às coisas que você faz. Sim. E aí você passa por grandes mudanças, grandes transformações, aí, por exemplo, tem que voltar para casa e fazer as coisas de casa, aí dá uma sensação de tédio, de chateação, de que aquilo ali não faz sentido, porque você tem que ficar repetindo o tempo todo e tampouco você recebe reconhecimento pelo que você faz, recebe uma remuneração ou qualquer coisa do tipo, não tem, né? Então, isso com certeza faz diferença, porque a pessoa vai ter uma sensação de que aquilo ali não é significativo. Exatamente. Quando você esteve aqui, né, que a gente falou sobre o burnout, eu queria fazer uma pergunta e acabei me passando, né? Gente, eu estou falando agora do burnout, não é o tema de hoje, mas é uma dúvida que ficou, eu acho importante esclarecer para todo mundo. O que é burnout parental? Isso é interessante também, Márcia. É quando a pessoa vai ter esse esgotamento com relação às tarefas decorrentes do cuidado, da parentalidade, né? Do cuidado dos filhos. Às vezes existe um esgotamento, isso é uma coisa muito severa. Inclusive, né? Eu que estou com uma criança em casa de 3 meses, eu bem sei como é isso, né? É uma coisa de que exige bastante, as crianças exigem, e aí, obviamente, que algumas crianças mais do que outras, aliás, eu tenho que levantar a mão para o céu, porque meus filhos não exigem tanto quanto eu vejo outras pessoas falarem, quanto os médicos comentam quando a gente vai levar para o pediatra. A gente percebe, né, que existem crianças que demandam 100% do tempo dos pais, e aí especificamente da mãe, porque a gente vive numa cultura machista. É verdade. E aí essa mãe, meu Deus do céu, não tem como ficar em pé, porque é uma circunstância extremamente tensa teve que ficar o tempo inteiro sendo demandado por um filho, virando noite, sem descansar o suficiente, sem se alimentar o suficiente, se sentindo muito ruim consigo, até porque nem tem tempo para se cuidar de nenhum aspecto. Então, isso realmente é um esgotamento terrível, né? As pessoas deprimem, as pessoas vão ter choro fácil, vão ter insônia, vão ter esses sintomas aí que remetem a um quadro depressivo em decorrência do esgotamento por conta desse tipo específico de trabalho. Isso. Eu estou passando, quer dizer, eu estou com um neto caçula de 6 meses. E eu tenho ficado, desde que nasceu, que eu fico com ele, termino meu programa, termino meu trabalho, eu fico com ele, à tarde, né? Pela manhã eu estou trabalhando aqui para o meu programa. E ele é muito tranquilo também, sabe, Danilo? Ele é muito tranquilo. É uma criança que... O trabalho normal, mas não exige tanto também, sabe? Porque ele fica comigo, ele fica com... Ele é muito tranquilo. Agora eu tive Covid, Danilo, né? Tem 15 dias hoje. Então eu fiquei sem vê-lo, né? Não sei como eu peguei o Covid, né? Porque minha vida é restrita aqui e lá, mas peguei, foi tranquilo, porque eu estou vacinada. Graças a Deus foram leves os sintomas, né? E eu fiquei morrendo de saudade, mas já estou novamente com ele. Mas é isso. Então, mas minha filha ficou, inclusive eu estou dando esse apoio, né? Essa rede de apoio, né? Para facilitar um pouco, né? Porque já tem o Davi, que mês que vem já é adolescente, aí não é fácil, né? Mas a gente entende o que é, agora você explicando o que é o burnout parental. Não é fácil. Há muita exigência, né? Então, a gente às vezes reage emocionalmente a isso e não é fácil. Por isso é necessário o suporte social, o amparo, né? A questão do questionamento, programas como o seu, que são fantásticos, a gente pode falar disso abertamente, né? Questionamento dessa cultura machista Sim. que leva a esse tipo de circunstância. Não tenha dúvida, viu, Danilo? Deixa eu ver aqui que chegou até uma mensagem. Não, eu vou lhe perguntar logo. Vou lhe perguntar logo.
vou passar logo para a segunda dúvida, mais uma dúvida aqui, né? Porque a gente está aqui para esclarecer. Eu queria que você falasse também mais, Danilo, sobre as causas, né, que levam, né, uma pessoa a desenvolver a síndrome de Burnout. Isso é interessante que o Burnout a gente vai ver uma coisa muito curiosa acontecendo, né? A gente vai ver que todo mundo prefere ter algum tipo de problema. Ninguém gosta de ter problema, mas se for para ter, a gente prefere ter um problema que seja considerado socialmente, que seja aceito socialmente. Então, assim, quando alguém diz, eu tenho tanta coisa para fazer, meu Deus, esse trabalho está me deixando louco, é tanto trabalho, é tanta coisa, esse emprego está me sugando, a gente fala isso, né? Isso é muito mais respeitado do que alguém que diz assim, eu estou entediado, eu não tenho responsabilidades, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Então, por isso a gente vai ver que há uma dificuldade muito grande com relação ao burnout. Primeiro que é difícil as pessoas admitirem que tem isso. Não é fácil. As pessoas se envergonham de estarem entediadas por acharem que vão ser interpretadas como preguiçosos, como pessoas que não têm o que fazer, como vagabundos, usando um termo bem pejorativo aqui, justamente porque a gente, infelizmente, tem essa visão equivocada. E isso pode conduzir a pessoa a um transtorno mental, como, por exemplo, uma situação grave, né? A situação de depressão, de uma destruição da própria personalidade, inclusive suicídio, Márcia. Porque a gente vai ver que o burnout, ele mexe demais com o sentimento de autoestima da pessoa. Sim. E também a gente vai ver vários relatos que o burnout pode ser um gatilho para que a pessoa desenvolva doenças físicas. É curioso que a literatura cita, Márcia, inclusive envolvimento do burnout com alguns tipos específicos de epilepsia causados por estresse ou exaustão. Porque a pessoa está em ansiedade constante, assim, ela não está com atividade constante, mas ela fica ansiosa com o que ela está vivendo ali naquele momento. Então, essa atividade constante de ansiedade pode levar a um estresse e uma exaustão, pode levar a transtornos do sono, sim, severos, inclusive, pode levar a tremores de voz, tremores de mão, pode levar, inclusive, a úlcera, e, inclusive, a problemas de pele também, doenças de pele. Está ligadíssimo, né? Emoção. É uma fadiga constante. E, inclusive, tem estudo recente que fala que burnout, a pessoa que sofre de burnout tem 2 ou 3 vezes mais propensão para serem vítimas de eventos cardiovasculares. Tem que cuidar, né, Danilo? Com certeza. Quando a gente, né, traz um tema desse, né, para a gente abordar aqui, a gente não vê a profundidade, a importância disso, né? De olhar para uma pessoa. A gente não faz ideia de como é importante, né, Márcia? Ô Danilo, Vera Lúcia tá dando boa tarde aqui, perguntando se existe tédio saudável. Eu lembrei do Guia do Ócio. É interessante, né? Essa coisa do tédio saudável. É assim, a gente vai ver o quê? Que não tem nenhuma dificuldade da gente ter a noção de que passar alguns momentos sem fazer nada pode ser uma coisa boa. Os italianos usam isso, né? O dolce far niente. Como era o nome dele? Domenico Di Masi, ele fala disso, do ócio criativo, né? Isso. Ele fala do dolce far niente, o doce faz nada. Então é importante a gente viver esse tipo de coisa, a gente não é obrigado a estar constantemente em atividade, fazendo coisas, etc e tal, não. Mas assim, a gente vai ver que é um problema quando não tem o que fazer o tempo todo. Sim. Isso, assim, um tédiozinho, uma coisa assim, tranquilo.
Agora, quando a gente tem um tédio constante, isso é um problema, né? Um tédio o tempo inteiro, aí é realmente mais difícil, né? É Aí, mais tenso. sem dúvida nenhuma. Pois é, Vera Lúcia é. Pois é, tá aí o tédio, né? Eventualmente a gente se entediar por alguma coisa, eu acho que todo mundo sente isso, né? Agora vocês, como o Danilo diz, você está o tempo todo entediado, aí a coisa muda de figura, né? É verdade. E a gente vai Procurar. ver, Márcia, que a pessoa que tem o burnout, apesar da inatividade física do trabalho ali, ela está numa fadiga constante, porque é uma ansiedade permanente que exaure a pessoa fica exausta. Então a gente vai ver o quê? Que o burnout, ele pode inclusive influenciar as pessoas a desenvolverem transtornos alimentares. Uma coisa que é muito comum é perda de apetite e outra coisa que é muito comum é uma compulsão alimentar, que em inglês a gente chama de nibbling, que é o que é o ficar mordiscando as coisas, ficar beliscando o tempo inteiro, sabe? Comendo um pouquinho, comendo um pouquinho, essa compulsão. E além disso tudo, ainda tem o mais alto risco de que a pessoa tenha problemas com álcool e drogas por conta do burnout. Para suportar, né? Para lidar, ela vai usar o álcool e a droga para alterar a consciência. É sério, né? Eu tenho até uma pergunta aqui. Era Vera Lúcia, agora é Lúcia. Lúcia disse que quando percebeu desconfiar que uma pessoa está com síndrome de burnout. Aí, eu já identifiquei uma pessoa, sabia, Danilo? Mas tem como identificar. A gente vai ver que alguns dos elementos, né, que levam em consideração, a pessoa primeiro tem que ter a sinceridade para falar, porque muita gente sente vergonha, como eu disse agora há pouco, né? Sim, sim. Então, tendo essa coragem para poder dizer, é interessante a gente ver, né, que a gente tem que ter acolhimento para ouvir isso, porque existe um estigma social com relação a essa circunstância, que acaba fazendo com que a pessoa se culpe e ache que é ela que não sabe aproveitar bem o trabalho que ela tem, e aí, inclusive, muitas vezes ela vai ter comportamentos, isso é terrível, Márcia. A gente vai ver a pessoa anda no trabalho para parecer que está ocupada, aí ela vai carregar uma pasta, carregar um classificador para onde vai, está sempre com o documento aberto na tela do computador, caso ela trabalhe com o computador, mas na verdade ela está com outras abas ali, olhando o preço de passagem na internet, surfando na internet, navegando em outras coisas que não tem nada a ver com o trabalho, mas por quê? Porque ela sente a necessidade de fingir para os outros que ela está sempre muito ocupada. Então isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive, outro indício interessante, Márcia, que vale a pena lembrar, que é mais comum ter burnout junto a chefes, controladores, centralizadores. Porque eles não delegam, eles não repassam funções para que o outro faça aquela tarefa. Entende? Então, esse chefe centralizador acaba dificultando e fazendo com que a pessoa não tenha tarefas que sejam... Porque esse chefe, na verdade, está dizendo o quê nesse comportamento dele, indiretamente? Não confio que você vai fazer bem feito, então eu mesmo faço. É difícil. É difícil, viu? Mas a gente vê muito isso. Sim, mas demais. Uhum. Demais. Danilo, a gente vai rapidinho, viu, para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Ok, até já. Entre Amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação: Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bonfim. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal.
5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes e só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Já é notícia. A prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS será feita a partir de agora com cruzamento de dados das bases do governo. Com isso, a pessoa não precisa mais fazer o procedimento presencialmente. A portaria com as mudanças foi assinada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. As bases de dados para a prova de vida incluem registros de vacinação, consultas no SUS, comprovantes de votação, emissão de passaporte, carteira de identidade ou de motorista. Segundo o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, até transações privadas servirão como prova. Se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais. Segundo o presidente do INSS, mesmo que não seja encontrado um movimento do cidadão nessas bases, a pessoa não vai precisar se apresentar presencialmente. O Instituto fará o atendimento na residência do segurado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 35 minutos, estamos de volta, estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é palestrante, é escritor e servidor público. Estamos falando sobre a síndrome de Burnout. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, o telefone fixo é o 3328-7666, ou você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 99386-6138. Danilo Meire diz assim: Danilo, a pessoa se sente muito desvalorizada, não é isso? Sente sim. Existe um senso de desvalor porque a pessoa sente que não está dando o seu melhor, que não está fazendo tudo o que pode. Então, há uma sensação de autoestima lá embaixo, né? A gente vai ver que a pessoa tem insatisfação com o que está fazendo, fadiga e essa autoestima baixa, né? É bem interessante porque a gente vê que é muito comum que a pessoa tenha uma espécie de paradoxo, né? Em vez dela odiar, detestar essa situação, ela acaba se tornando uma pessoa que vai se acomodando a essa circunstância e aí ela vai ter dificuldade em, por exemplo, sair do trabalho para procurar uma outra coisa. É interessante isso. E a gente vê isso muito mais frequente, inclusive, quando é um serviço público, né? Assim, a gente percebe o quê? Que a necessária estabilidade dos estatutários, né? A gente tem que ter a estabilidade para poder, inclusive, garantir um serviço público que não seja conduzido pela vontade política dos políticos atuais, né? A gente percebe que a necessidade de que haja um serviço público realmente estável é por conta disso, né? As pessoas precisam garantias de que existam servidores públicos que vão poder, por exemplo, denunciar uma situação de corrupção sem serem punidos por isso, né? Mas aí o que acontece? Muito frequentemente a pessoa que está nesse serviço, nessa visão, nessa perspectiva de estatutário, ela pode sentir que o trabalho dela é entediante, não é desafiador o suficiente, não explora seus potenciais e aí cruza os braços. E aí, obviamente, que vai ter uma espécie de tratamento diferenciado em relação às outras. Mas eu vou deixar para falar sobre isso do tratamento depois. Então, assim, a gente percebe que há
uma sensação de desvalor, né? Poxa vida, eu tenho tanto para fazer, tenho tanto a realizar e meu trabalho não me estimula, não me traz Se sente subaproveitado, né? Né, Danilo? A pessoa se sente subaproveitada. Isso. Danilo, o trabalho remoto, né, em decorrência da Covid, fez, a gente sabe, que muitos trabalhadores adoecessem, né? Sobretudo do ponto de vista da saúde mental. Isso. Né? Enquanto uns, como a gente falou sobre a síndrome de burnout, estão mergulhando demais no trabalho, existem os que se veem cada vez mais desanimados, como é o que a gente está falando hoje sobre a síndrome de burnout. Esse formato, esse modelo utilizado pelas empresas para proteger seus empregados, né? Foi preciso, né? Pela contaminação, pode contribuir também para a síndrome de burnout? Pode sim. O que é interessante a gente perceber que existe um aspecto que é bem individual com relação a isso, que para algumas pessoas determinadas situações e circunstâncias são vistas como adversas e para outras pessoas são vistas como estimulantes. Então, para algumas pessoas, estar em casa, no isolamento social, pode ser uma coisa terrível, que faz com que as pessoas se sintam mal, porque não interagem com as outras, não estão vendo presencialmente seus colegas de trabalho, não estão tendo um contato, aquela coisa do calor humano, né, de estar ali perto, de almoçar junto, de conversar, que para essas pessoas é algo importante. Enquanto que para outras pessoas o fato de estar em casa é muito motivador e elas gostam disso e curtem essa possibilidade de, por exemplo, não ter que estar com a roupa tal para poder sair. Não, maravilha ficar em casa. Então, como existe essa questão subjetiva, não dá para dizer que vai gerar isso ou aquilo, porque depende da pessoa. De pessoa para pessoa. E assim, falando até no outro contexto, né, da educação, né, que é a falta de estrutura educacional, né, a falta do conhecimento ainda das ferramentas digitais, a mudança da rotina escolar, também agravou. Eu estava vendo que 72% dos professores foram afetados, tiveram sua saúde mental afetada na pandemia. E o excesso de trabalho pode levar também, levou também, alguns desses profissionais podem levar ainda, a um estado de extrema exaustão, de esgotamento físico para o burnout, né? Mas é possível também, já que a gente está falando de trabalhadores de um modo geral, que professores tenham sentido também ansiedade, frustração e também desenvolver o burnout? Sim, porque não necessariamente ela está ali se sentindo motivada e achando que o trabalho dela é significativo, né? Então, muitas vezes a pessoa vive aquilo ali como uma coisa entediante, como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, e aí nesse caso seria mais o burnout do que o burnout. O burnout é um esgotamento por conta da exigência demasiada do trabalho, por conta da carga demasiada de atividade, enquanto que para outras pessoas aquilo ali vai ser uma coisa não estimulante, uma coisa que não traz para ela um prazer, um significado, um sentido existencial, né, para aquele trabalho. Então existe aí sim essa possibilidade. Assim, eu diria que é menos provável, Márcia, mas é possível. É possível. Eu também acho. Muito menos conhecimento, mas eu acho que é possível também, né? Porque às vezes tem situações que realmente, mesmo você estando em casa, que é entediante, né? Que até a dinâmica é outra. E às vezes é desafiadora, mas pode também. A pessoa pode sentir um tédio também. Pode sentir a apatia, né? Pode sentir tudo isso, sim, com certeza. Sim. E a gente daqui a pouco fala de tratamento, né? Mas, por exemplo, o que você acha que líderes, gestores, né, os patrões, poderiam, né, fazer para prevenir essa síndrome? Né? Primeiro, ter conhecimento, né, Danilo? É verdade, né? E reconhecer, porque, infelizmente, às vezes a pessoa já vai no olhar do senso comum de que é preguiça, de que é alguém que, na verdade, fica fazendo de conta que está trabalhando, mas não está. E aí coloca a culpa, na verdade, é do profissional, nunca do contexto, nunca do clima, nunca do fato de que ele, como chefe, não sabe delegar. Isso.
Então, E aí acha que é aquele, né, rotulado do enrolão. isso, exatamente. Ele fica ali, finge que trabalha, mas não faz nada. Deixa eu ver aqui quem foi. É isso. Então a gente vai ver isso, Márcia, que às vezes a pessoa vai precisar que o espaço do trabalho abra um espaço para que a pessoa tenha a possibilidade de falar a respeito do que ela está vivendo, né? Porque sim, o fato de falar a respeito ajuda. E fora que existe um papel muito importante da escuta, né? Que é um papel crucial aí da questão, é você saber escutar e ter um espaço de escuta. Não à toa que, de maneira informal, algumas empresas têm falado dos chamados espaços públicos de fala. Quando a pessoa vai tomar um cafezinho no coffee break, né, o happy hour, e aí você pode falar de maneira espontânea, de maneira natural, o que você está sentindo, e aí há uma ajuda espontânea entre todos. Mas aí no âmbito formal, que a empresa, o gestor, o chefe, ele pode fazer para ajudar com relação a isso, é aprender a lidar com feedback, né? Saber fazer e ouvir feedback. É tão importante, né, Dani? Ah, meu Deus, isso aí, se a gente conseguir fazer, né, esses retornos, isso é tão importante. Mudaria tanta coisa, né? Transformaria tanta coisa. Edna, nosso ouvinte, está dizendo aqui, dando boa tarde, dizendo que a entrevista está excelente. Obrigada, Edna. E Marina, ela diz assim, boa tarde. É incrível, Danilo, como essa pandemia comprometeu a saúde mental das pessoas. A falta de desafios do trabalho em casa, o tédio, tanto com excesso de trabalho, ou uma diminuição dele. É isso mesmo, Marina. Mexeu, né? E teve somente o lado positivo, é que a gente pôde enxergar, né? Deu mais visibilidade às questões emocionais. A gente vive a era da saúde mental, né, Márcia? Isso. Essa pandemia realmente fez com que as pessoas, de um modo geral, tivessem um olhar diferenciado, né? Porque como as síndromes apareceram, né? Foram nomeadas, que é importante, como a gente já falou uma vez, né, Danilo? Como é importante. E como a gente falou, teve a oportunidade de falar meados do ano 2020, Sim. Eu me lembro que a gente teve a oportunidade de falar que haveria uma pandemia posterior à de Covid, que é a pandemia de transtornos mentais em decorrência das circunstâncias que a Covid trouxe, né? Então, e está acontecendo. E está acontecendo. É verdade. Agora, importante também é a gente saber, né, quando a pessoa deve procurar um profissional, né, e como se trata. Então, são duas perguntas. Primeiro, a pessoa tem que ter coragem para poder lidar, admitir, né, que ela está vivendo um tédio crônico, uma apatia, uma sensação de falta de sentido para o que ela está fazendo, né, identificando essa condição, compreendendo em que medida essa condição tem afetado a pessoa, e aí sim procurar ajuda profissional, porque realmente, Márcia, alguns casos precisam do tratamento medicamentoso, e especialmente a própria psicoterapia, que vão ajudar com relação à recuperação. Para algumas pessoas, inclusive, é interessante que ela se mantenha em movimento, e isso aí tanto no nível mental quanto no nível físico. Então, a atividade física, sim, pode ajudar, com certeza. E ela se mantém em movimento também no sentido simbólico aí de que, às vezes, ela precisa usar o tempo livre para pensar novos caminhos, né? Para tentar, sei lá, empreender, ou então buscar um outro emprego, ou então prestar um concurso público, ou fazer cursos, ou tentar um plano B, fazer uma segunda carreira nos outros horários, sem deixar de lado, é claro, a necessidade do lazer, né? Situações que possam trazer algum grau de prazer vão fazer toda a diferença, porque quando a gente está vivendo uma vida entediante, é preciso que a gente também usufrua de bem-estar. Danilo, enquanto a gente falava, né, eu pensava, eu disse, realmente, né, era tão importante se houvesse, como você falou, se houvesse essa coisa do feedback, né, porque, de qualquer forma,
todo assim, esse momento, essa situação, né, de aborrecimento, de tédio, cansaço, né, apatia, recai sobre o funcionário. E ele é que tem que procurar resolver, né? Quando devia ter uma parceria, né? Devia ser a corporação, o empregador, preocupado também com essas questões, né? Então ele se sente também só, porque, como você disse, muitos não têm coragem de dizer o que está sentindo. Medo até de ser despedido se não for um funcionário público, ou qualquer coisa, de não ter outro emprego, e aí ficam paralisados, mas eles mesmos, que recai sobre eles essa responsabilidade, né? E a empresa e as lideranças da empresa, mas precisam se lembrar constantemente de como é importante ampliar, lidar de maneira aberta, falar a respeito do desenvolvimento dos colaboradores. Por quê? Porque uma situação de tédio vai constranger a pessoa, vai levar a uma frustração, a uma insatisfação, e obviamente que isso impacta na produtividade da pessoa. Isso vai ser ruim para a empresa. A gente tem que ter essa perspectiva de que é preciso rever, como eu disse há pouco, né? Por exemplo, os chefes centralizadores não delegam responsabilidade, tendem a levar os seus coordenados a situações de burnout. Então, é preciso que a cultura da empresa, o chefe, aquela liderança específica, se pergunte, poxa, o que é que eu faço? Como é que a gente pode mudar aqui para que haja uma questão com relação à produtividade, à relevância da função dentro da organização? Porque tudo isso faz diferença. A gente precisa tomar muito cuidado para não estar o tempo inteiro só responsabilizando e culpando o indivíduo. A gente está no sistema que, infelizmente, conduz a esse tipo de circunstância e a gente tem que questionar esse sistema. Claro, sempre. É verdade. A Mari de Nazaré está aqui. Boa tarde, Márcia e Danilo, que você sempre dando conta do recado. Ela disse que a pandemia fez ela mais trabalhar dentro de casa. Um beijo, Danilo. É verdade, né? Danilo, obrigada, Mari. Todo mundo, Mari, teve que trabalhar mais dentro de casa mesmo, de alguma forma ou outra. Uns mais, uns menos, né? E Rosa diz o seguinte, eu gostei também. Rosa diz assim, o ócio e a preguiça fazem bem à nossa mente, mas não pode, a falta de ter o que fazer não pode ser regra. Isso, muito boa. Perfeito, gostei, né? dessa sintetização aí. Sintetizou bem o raciocínio. Exatamente. Né? Porque a gente... eu já ouvi de uma amiga dizer assim, Danilo, rapaz, quando eu estou em casa, né, ela trabalha um turno, ela disse, quando eu estou em casa, e se eu fico vendo TV, lendo, sem fazer nada, me sinto culpada. Ela me disse isso, você acredita? É que, infelizmente, Márcia, a gente romantiza uma visão equivocada do que é atividade, do que é produtividade. A gente, infelizmente, romantizou uma rotina que acaba gerando sofrimento, gerando angústia. Porque assim você começa a se sentir culpada por estar descansando. Você começa a se sentir culpada por não estar naquele momento fazendo algo para aumentar a sua produtividade ou qualquer coisa desse tipo. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque estamos aí completamente alienados na nossa prática ali. A gente precisa realmente tomar cuidado, porque isso gera muito sofrimento. Isso. Você imagine, Danilo, você gosta de ler, ou você gosta de ver um filme, ou você quer ficar sem fazer nada, né? Um dia ou outro você diz, bom, que você pode até, né? Porque você pode. Não é você ficar sem fazer nada, tendo o que fazer. No sentido assim, aquele compromisso, né, de trabalho formal. Mas dentro de sua casa, se você estiver só, como ela, no caso dela, né, chega do trabalho, como é que você... É um prazer, quer dizer, você se sente culpada por ter aquela tarde de prazer para você, de relaxar, essencial, né? Né?
de ler, de fazer o que você gosta, que você às vezes não tem tempo com a corrida do dia, e você vai se sentir culpada por isso. Eu disse isso a ela. Precisa tomar cuidado para não estar sendo engolido pela cultura, né? Exatamente. Nada de exagerado, né? Faz bem. Se você tá sempre sem vontade de fazer, tá em casa, tem as coisas para fazer, fica postergando, porque tá sem ânimo, é uma coisa, é uma prática, é uma coisa que está se estendendo, você tem que, isso pode caminhar até para uma depressão, né, Danilo? Você tem que olhar, né? Porque você ficou o tempo todo apática, agora você tem uma vida dinâmica e de uma hora para outra você deu vontade de não fazer nada, de ficar no ócio, como a Rosa disse, né? O ócio faz bem e a preguiça faz bem para nossa mente. Sim, né? A gente não pode virar regra. Mas precisa incluir, né? Precisa incluir. Uma coisa que eu esqueci de falar, Márcia, que eu acho que é importante, é relevante ser dito, Sim. é que várias pesquisas também mostram uma coisa interessante, que é menos provável desenvolver burnout em trabalhos onde a pessoa assim, atue fora do ambiente de escritório e que foquem em uma tarefa específica que vá ser concluída. Por exemplo, um cirurgião. Sim. Não é um escritório, é uma tarefa específica que vai ser concluída ali. Né? Ou também outra rotina que é comum acontecer isso também de não ter burnout é quando a pessoa trabalha em ajudar pessoas que estão em algum tipo de necessidade. Sim. Por exemplo, um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário, ou então um babá, por exemplo, ou então um assistente social. A depender da natureza do trabalho, é menos provável que a pessoa tenha o burnout, porque quanto menos burocrático, ou seja, quanto menos envolvido com o escritório, e quanto mais focado em finalizar tarefas específicas, você tem uma chance menor de desenvolver burnout. Pois é, Danilo. Chegamos ao finalzinho, 5 minutinhos antes. Quero lhe agradecer mais uma vez. Novos temas virão, né? Porque é sempre bom a gente informar sobre saúde mental. E até uma próxima. Eu agradeço demais, em nome da população, novamente, Márcia. Maravilhoso, né? E eu agradeço também. Falar um pouquinho, né, sobre saúde mental, falar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante. É um tema que não é comum, a gente não vê outras pessoas falando a respeito disso. E agradeço muito, né, pelo convite e torcendo aí para que em breve a gente possa voltar. Voltamos sim. Um grande abraço, Danilo. Um grande abraço. Tchau, tchau. E obrigado aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei, se Deus quiser, de volta para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos com Reis Moura. Fique com Deus. Se cuide e não aglomere. Até amanhã.